Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou te mostrar uma lista com as melhores ações pagadoras de dividendos. E você vai ver que alguns setores particulares da nossa economia, da nossa bolsa de valores, vão aparecer muito entre essas ações pagadoras de dividendos. Então fica uma dica interessante para você estudar e investir. E olha só, por que a gente fala tanto de ações que pagam dividendos? Porque o retorno, o resultado, ele é muito bom ao longo do tempo. São ações, são empresas que são líderes de mercado, têm bastante caixa, são muito renomadas e dividem esse lucro com nós, acionistas. Dá só uma olhada nesse gráfico aqui que eu trago para vocês. Essa linha laranja são as ações que pagam dividendos, aqui medidas pelo índice IDIV. E veja que elas performaram muito melhor do que a média das ações da Bolsa do Brasil, que é o Ibovespa, que é essa linha verde. O índice de dividendos, então uma cesta com as principais ações que pagam dividendos, valorizaram 71,08% nos últimos 5 anos, enquanto que o Ibovespa foi 36,22%. E aqui nessa conta a gente já está colocando tanto dividendo quanto valorização. Isso aconteceu também em um período de 2 anos, o índice de dividendos bateu o Ibovespa e em 10 anos também aconteceu. É óbvio que a gente não consegue prever o futuro, mas quando a gente olha isso, a gente consegue perceber algumas coisas bem claras. Aqui no Brasil, por exemplo, se uma ação ela é boa pagadora de dividendos, automaticamente, preste atenção nisso, ela teve lucro, é uma ação muito lucrativa, porque só tem distribuição de dividendo se a empresa traz lucro. Então a gente consegue ver aqui nessa lista que eu vou te passar na sequência, algumas métricas importantes, tanto de lucratividade, rentabilidade que essa empresa tem, e aí sim, se ela tiver retorno, se ela for lucrativa, aí sim ela vai ser uma boa ação pagadora de dividendo. O que é o dividendo? É o dinheiro que cai na nossa conta, mas é uma participação no lucro que essa empresa tem. Então é importante a gente analisar tanto o dividendo pago, nessa política de dividendos da empresa, quanto o potencial de lucratividade que ela tem, porque isso, de alguma maneira, vai trazer retorno para nós acionistas. Então, já vou logo compartilhando essa lista aqui para a gente conversar juntos. Aqui dentro do site do Investidor 10, eu vou colocar esse ranking com os maiores dividend yields, tá? Só que eu vou colocar aqui 6 métricas, 5 métricas na verdade, tá? Porque a gente não pode olhar unicamente um fundamento da empresa aqui, a gente vai ver uma lista bem grande. Nesse momento ela está listada, ela está ranqueada aqui por valor de mercado. Veja, tem empresas menores, por exemplo, a Eternit tem só 423 milhões de valor de mercado, enquanto a Petrobras tem 531 bilhões de mercado. Então, essa é uma das métricas que a gente vai olhar. A gente vai olhar também o dividend yield atual, ou seja, quanto que essa empresa está pagando nesse momento, tá? Se eu clicar aqui, a gente consegue ver da maior para menor. Então, o maior dividend yield da Bolsa de Valores do Brasil hoje é a empresa Metal Leve, a MAHLE Metal Leve, Leve 3 é o código dela, que está com dividend yield de 27,18. Mas qual que é o problema aqui, pessoal? É que o dividend yield, essa métrica, o que ela é na sua essência? Ela é o dividendo que essa empresa, que essa ação pagou ao longo dos últimos 12 meses, dividida pelo valor da cota hoje, pela cotação lá na bolsa hoje, tá? Então, o que isso quer dizer? Que não necessariamente vai ser o dividendo projetado para o próximo ano. A gente está olhando num retrovisor. Então, é o dividendo que essa empresa pagou em 12 meses, dividido pelo preço de hoje. Então, isso, se a gente olhar só para essa métrica, pode trazer alguma distorção, tá? E lembrando também, outro ponto importante, as ações da Bolsa de Valores não pagam dividendos todos os meses. Por isso até que a gente gosta sempre de olhar o dividendo anual, tá? O dividend yield, por isso então que ele pega 12 meses, porque senão teria mais distorção ainda. É muito comum as empresas, as ações da Bolsa, algumas pagam só uma vez por ano, algumas pagam 4 vezes por ano, né? É mais comum essas ações grandes pagadoras de dividendos pagarem 4 vezes por ano, porque tem aquele resultado, né, que as empresas fazem, elas costumam fazer a cada 3 meses, mas tem empresa que paga
todo mês paga pelo menos um pouquinho e de vez em quando paga um pouco mais. E aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês, pessoal, para vocês fazerem o download desse relatório aqui que eu estou compartilhando na tela, que é a agenda de dividendos que a Levante prepara, que é a casa de análises, tá? Então ele tem todos os detalhes aqui das ações que pagam dividendos nesse mês. Pode pegar o link na descrição, você faz o download gratuito dessa agenda de dividendos e aí todos os meses o pessoal lá vai te mandando essa agenda para você saber qual ação vai pagar agora, qual ação você pode comprar para já receber o próximo dividendo. É muito legal, é um conteúdo gratuito para você ter essa agenda de dividendos, beleza? E aí, galera, voltando para a nossa lista aqui, eu vou dar até um spoiler, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou até essa parte de baixo, vou selecionar tudo isso aqui, tá? Vou copiar e vou jogar isso numa planilha de Excel, porque aí eu consigo fazer alguns filtros importantes com essas 6 métricas. E aí a gente vai chegar em 13 ações, as 13 principais desse período, tá? Mas voltando aqui só para explicar um pouco das métricas, outra importante, o dividend yield médio de 5 anos, tá? Isso aqui é muito bom, porque veja, a Metal Leve, ela tá com dividend yield atual de 27%, mas o dividend yield médio dela é 8%, tá? Então é muito mais provável você imaginar que essa empresa vai pagar algo em torno de 8%, tá? Tem muita distorção, 10, 15, 20, 30% de dividend yield, pode ser que aconteceu por algum fator específico. De repente, determinada empresa vendeu uma parte, uma participação que tinha para uma outra empresa e isso trouxe lucro. Ora, se é lucro, essa empresa pode repartir com os seus acionistas em forma de dividendos. E aí, naquele ano, vai ter um dividendo extraordinário que é fora da curva. Então, não dá para a gente olhar só uma métrica. O dividend yield, ele é muito importante. Agora aqui, a Auri, por exemplo, por que ela está com 22% ao longo dos últimos 5 anos? É porque ela tem mais ou menos só um ano de listagem na Bolsa com esse nome. Então, ela não tem 5 anos para a gente conseguir fazer essa análise. Agora, outra métrica importantíssima é o ROI, tá? Já vou até colocar aqui na tela. O que é isso? É o retorno sobre o patrimônio líquido. Lembra que eu te falei que é muito importante a gente saber a rentabilidade que essa empresa tem? O ROI é uma métrica que nos traz isso. Qual é o retorno que essa empresa está conseguindo a cada R$1 que ela tem de patrimônio líquido, tá? Então é uma métrica de rentabilidade, de lucratividade. Tanto que o pessoal até aqui coloca na tela, ó, cerca de 15% nessa métrica aqui é interessante. Se a gente clicar aqui da maior para menor, veja, a BB Seguridade é a empresa que está tendo o melhor retorno, né? Então ela realmente é uma empresa muito lucrativa que a gente vê que acaba entregando bons dividendos, né? 6,87 na média de 5 anos. Não é a melhor, mas é bastante consistente, tá? E eu já mostrei para você também o valor de mercado, que a gente pode olhar das maiores para as menores. E a variação dos últimos 5 anos, eu peço para você se atentar a isso, porque veja, a maioria dessas ações boas pagadoras de dividendos estão aqui no verdinho, né? Ou seja, estão trazendo rentabilidade também, valorização da sua ação, além dos dividendos. Então, um duplo ganho aqui. Pensar em ações que pagam dividendos realmente é bastante interessante, tá? Então, vamos aqui para a planilha para a gente chegar a algumas conclusões. Primeira coisa, eu posso criar um filtro aqui, tá? E eu poderia clicar, por exemplo, para a gente começar a criar algumas condições nessa planilha. A primeira, dividend yield atual. Vamos colocar que eu só quero que apareçam aqui empresas que tenham dividend yield maior ou igual a 6% ao ano. A gente vai ver que a gente já vai começar a ter menos empresas aqui, tá? Se a gente olhar, ainda tem bastante. Vamos ver aqui, 65 empresas na lista. Mas vamos começar a limpar um pouco mais? Só empresas que tenham o dividend yield médio nos últimos 5 anos também de 6%. Vamos lá. Vamos aqui, ó, maior ou igual a 6%. Vamos ver que a gente já tirou mais algumas ações aqui dessa lista. Agora a gente só está com 38. Vamos excluir um pouco mais. Só quero ações que estejam com ROI, então esse retorno, essa rentabilidade acima de 15%. Tá bom? Então vamos lá. Filtrar por condição maior ou igual a 15%. Excelente, já tiramos mais algumas dessa lista. Agora a gente está só com 24 ações e eu quero tirar também
as ações que são muito pequenas, tá? Aquelas ações que tenham menos que 12 bilhões de valor patrimonial, que é uma ação que a gente classifica, pelo menos aqui dentro da equipe do Lucro FC, a gente considera essas empresas small caps. E é errado, é ruim investir numa ação pequena, de pequeno valor de mercado? Não é errado de jeito nenhum, só que ela tem um pouquinho mais de risco, ok? Empresas pequenas são um pouco mais incertas, né? Elas são menos líderes, né, dos seus segmentos, têm menos caixa, menos diferencial competitivo, ainda estão construindo sua história. Eu gosto muito de ações small caps, mas quando eu penso em crescimento, não em dividendo. Então, eu vou retirar daqui as ações menores, tá? Aqui, pessoal, vou ter que limpar um pouco essa planilha, por quê? Porque aqui está em texto, né? E aí eu não consigo classificar. Por exemplo, 4,93 bilhões, eu vou ter que transformar isso em números, tá? Então vai ficar assim, ó, 0,000.000. Então, eu vou fazer isso com todas as empresas e eu já volto aqui na tela com vocês. Muito bem, galera, já voltei aqui, já coloquei todos, tá? Inclusive, como deu um trabalhão fazer isso daqui, eu acho que vale a pena deixar essa planilha aqui também para você fazer o download e aí você pode fazer outras simulações, tá bom? Pegue então um link aqui na descrição, eu vou deixar aqui para você fazer o download gratuito dessa lista de ações e aí você consegue fazer os seus filtros também, beleza? Vamos lá, agora eu vou filtrar aqui por condição, mais uma vez eu quero tirar as empresas de menor tamanho de mercado, então empresas que sejam maior ou igual a 12 bilhões, que são 9 zeros. Tá aqui, chegamos então aqui a uma lista de 13 ações e eu vou colocar do maior dividend yield médio, tá? Vou classificar quais são as maiores empresas pagadoras desses últimos 5 anos. E veja, olha que interessante, a maioria dessas empresas aqui, olha, são de utilidade pública. E o que é isso? Utilidade pública, nesse caso, a gente está falando de energia elétrica, o setor de energia elétrica. Temos aqui Taesa, CEMIG, Transmissão Paulista, CPFL e a Rede aqui. Ou seja, o setor de energia elétrica, ele é muito, muito bom pagador de dividendos, além de também trazer um retorno no longo prazo. A gente está vendo aqui todas as ações aqui na tela agora estão lucrativas em 5 anos. Algumas até bastante, né? A Taesa rendeu 129,83% nesse período. Qual é o outro setor aqui que aparece muito? Financeiro. O que a gente tem aqui? Caixa Seguridade, Banco do Brasil, Itaúsa e BB Seguridade. Então, o setor financeiro não é o que mais paga, por exemplo, paga menos do que o setor de energia elétrica, mas está aqui entre as campeãs. Agora, qual é o ponto que eu quero detalhar com vocês? As duas primeiras aqui, nesse dividend yield médio, Petrobras e CSN Mineração, são empresas de commodities, né? Então, elas acabam sendo muito cíclicas, dependem muito de exportação, né? Então, a Petrobras em si, ela teve uma mudança de gestão ali que trouxe esse retorno absurdo nesses últimos anos. Não quer dizer que isso vai continuar. Eu vou até clicar aqui na tela, porque a gente pode ver alguns detalhes. Isso daqui é importante para a gente chegar a algumas conclusões, tá? Por exemplo, se a gente for ver o dividendo pago pela Petrobras nos últimos 10 anos, olha que absurdo, né? Em 2022 pagou muito, em 2021 pagou muito também, só que em 2020 não pagou nada, em 2019 pagou pouco, em 2017 nada, 2016 nada, 2015 nada. Então, assim, é uma empresa que pagou muitos dividendos? Sim, mas não está na minha lista de top 5 pagadoras de dividendos. Por quê? Não é recorrente, tá? É uma empresa que trouxe muito retorno? Sim, mas não acredito que continuará, ok? Então, a gente precisa ter esse cuidado com essas empresas cíclicas de commodities, tá? Assim como a Vale também. A Vale, se a gente olhar, ela está pagando muito bem agora. Vamos voltar aqui nessa parte de dividendos. Está pagando muito bem, ó, 2023, 7,87, 2022, 8,53, mas em 2021 pagou 18,79. Foi, assim, algo fora da curva, porque aquele ano a Vale teve muito lucro, tá? Então, não dá para, não é aquele reloginho suíço que paga sempre, essas empresas de commodities. Quais que pagam sempre? As empresas de energia elétrica, por exemplo, ou as empresas do setor financeiro.
Vamos pegar aqui a Taesa, por exemplo. Se a gente descer aqui um pouquinho para ver o histórico de dividendos dela, olha aí, muito mais recorrente, né? Em 2022 pagou 14%, em 2021 12%, em alguns momentos vai pagar menos, né? Em 2019 6,06%, tá? Isso é normal, nenhuma empresa vai pagar mais de 2 dígitos de dividendos para sempre, mas mostra que ela tem essa política de pagamento de dividendos. E olhando mais uma ação aqui desse top 5, olha a CEMIG. A CEMIG é interessante porque, além dela estar com dividend yield alto hoje, ela está com bastante lucratividade. E olha só, aqui a gente consegue ver que o dividend yield médio dela, historicamente em 10 anos, varia bastante, né? Em 2014 pagou muito bem, só que se a gente tirar esse período fora da curva, vamos pegar um período de 5 anos, também é um pouco variável, né? Em 2022 pagou 13,7, em 2021 8,95, em 2020 só 4,22. Mas lembra que eu falei que a gente precisa ver também a lucratividade dessa empresa? Eu vou descer aqui até esse ponto. Olha que legal, a receita líquida da empresa crescendo consistentemente e o lucro também, né? Isso daqui é muito bom quando a gente olha para uma empresa que a gente quer carregar para o longo prazo. Olha só, também é uma escadinha de aumento de valor patrimonial da empresa, tá? Mais um ponto importante para analisar. E mais uma empresa interessante do setor de energia elétrica é a Transmissão Paulista. Mas veja que ela tem uma característica um pouco diferente da Taesa. Olha só, paga um dividend yield bom, até certo ponto é bem constante, embora em alguns períodos tenha ficado bem para cima, como em 2018, em 2016 mais para baixo. Agora eu quero ressaltar esse ponto aqui do payout dela, tá? O que é isso? Payout é o quanto do lucro essa empresa distribui. O payout atual da Transmissão Paulista está bem baixo, né? Cerca de 30%, em 2023 foi quase 24%. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela está tendo lucro, tá? Tá aqui, ó, é uma empresa que está lucrativa, mas ela está segurando caixa, tá? Então ela está querendo participar de outros leilões, etc. Então, uma empresa não necessariamente ela precisa distribuir todo o dividendo dela para trazer retorno para o seu acionista. E se a gente olhar, ó, qual é o ROI da Transmissão Paulista? 16%. Tá? Então, não necessariamente ela precisa entregar todo o lucro que ela tem em forma de dividendo. Ela pode reinvestir nela mesma, ela tem um ROI positivo aí acima de 15%, ou seja, tudo que ela reinveste nela mesma também faz a empresa continuar crescendo. E isso vai ser refletido aonde? Na cotação, né? Então o investidor, sim, quer ter dividendo caindo na conta, mas a cotação ali também importa. Você quer comprar uma ação que valorize no futuro. Então, galera, deixa aqui embaixo a sua opinião. Você gosta de ações de dividendos? E dentre essas, quais são as suas queridinhas? Quais são as ações que você gosta de investir para dividendos? Coloca aqui embaixo para a gente fazer uma grande análise aqui nessa comunidade do Lucro FC, ok? O meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.